Seu ar-condicionado não está gelando, só ventila? Neste vídeo irei passar informações importantes sobre as possíveis causas e defeitos que fazem com que o ar-condicionado não consiga condicionar o ar do ambiente como deveria. É muito comum pessoas relatarem aos técnicos que em momentos importantes onde necessita-se que seu equipamento condicione o ambiente, ele simplesmente não consegue suprir e dissipar o calor. Outros também relatam que o ar-condicionado não está gelando, só ventilando. Isso pode apontar um defeito no sistema interno do equipamento condicionador de ar. Esses problemas podem ser causados por muitos fatores, como por exemplo anomalias, defeitos em peças, falta de limpeza, erro no cálculo de unidade térmica britânica BTU, ou simplesmente falta de fluido refrigerante no sistema, e que é algo muito comum. Nesse vídeo irei te ensinar a como identificar os possíveis problemas que fazem com que o ar-condicionado não gela, só ventila. Antes de partirmos para as etapas e verificações, que tal se inscrever no canal e deixar um like de incentivo? Agora que já se inscreveu, podemos continuar. Quando o ar-condicionado não está gelando, apenas ventilando, é importante se atentar às possíveis causas. Número 1. Unidade interna evaporadora obstruída, suja. Número 2. Motor ventilador interno fraco ou parado. Número 3. Unidade externa condensadora obstruída, suja. Número 4. Motor ventilador externo fraco ou parado. Número 5. Falta de fluido refrigerante ou gás. Número 6. Umidade no sistema interno. Número 7. Capacitor de partida fraco ou em curto. Número 8. Placa eletrônica de comando com defeito. Número 9. Rompimento na comunicação, fios. Número 10. Compressor travado ou em curto. Esses são os principais defeitos e anomalias que geram problemas que impedem de seu equipamento condicionador de ar funcionar perfeitamente e gelar o ambiente com eficiência. Calma! Ainda neste vídeo vou falar brevemente sobre cada um desses problemas listados. E por mais que você não tenha as ferramentas necessárias para identificar esses defeitos, vou te explicar de uma forma simples e objetiva para que consiga pelo menos ter uma noção do que está acontecendo com o seu ar-condicionado. Vamos lá? 1. Unidade interna evaporadora obstruída, suja. O que isso quer dizer? Isso significa que o seu aparelho ar-condicionado está sujo, ou seja, a serpentina onde circula o ar está obstruída, impedindo que o ar circule, fazendo a troca de calor do ambiente. Vale ressaltar que muitas das vezes não adianta limpar apenas as telinhas conhecidas com filtros de ar. Quando o equipamento está há muito tempo sem realizar uma limpeza química, ele fica com obstruções na serpentina, turbina e bandeja de dreno, e assim o seu funcionamento é comprometido drasticamente. Recomendamos que faça a limpeza do filtro uma vez por semana, e a cada 6 meses é necessário chamar um técnico especializado para fazer a limpeza química no aparelho, e assim impedir que chegue ao extremo. 2. Motor ventilador interno fraco ou parado. Outro fator que faz com que seu ar-condicionado ligue mas não gela é um problema causado no motor da turbina, impossibilitando que gire na velocidade ideal para uma boa refrigeração do ambiente. Para identificar, observe se a rotação da turbina está com um grande fluxo de ar na saída da unidade evaporadora. Para facilitar, coloque na função turbo e observe se o vento que está saindo é abundante. Caso identifique que não está saindo vento como deveria, verifique no controle remoto se está na função cool e se está no modo turbo. Se mesmo estando programado nas funções citadas anteriormente, é bem provável que o motor possa estar com defeito ou com o capacitor de ventilador esteja fraco. Em outros casos onde o equipamento se trata da tecnologia inverter, pode ser que algum capacitor da placa eletrônica esteja aberto ou em curto. Nesse caso, o melhor a se fazer é acionar um técnico especializado para verificar e resolver o problema. 3. Unidade externa condensadora obstruída, suja. Do mesmo modo em que a unidade interna fica suja, a unidade externa também pode ficar. Muitas vezes encontramos máquinas condensadoras instaladas em sótãos, laje, entre a telha e o teto da casa, impossibilitando assim o bom funcionamento do ar-condicionado. Essa foto ao lado foi tirada em um de nossos serviços de limpeza. Observe bem como ela está obstruída e como ela deveria estar limpa. Essa parte marrom é a sujeira que está impregnada na serpentina da máquina, impossibilitando o bom funcionamento e troca de calor. Já do outro lado é onde limpamos para tirar essa foto de exemplo. Se você estiver se perguntando por que meu ar-condicionado não está gelando, só ventilando,
Lembre-se dessa imagem, e se tiver alguma máquina condensadora dentro do sótão, corre lá para verificar. Caso ela esteja obstruída, você pode aliviar utilizando uma escova de lavar roupa seca. Passe a escova a favor da serpentina sempre de cima para baixo limpando essa película de sujeira, logo vai perceber que seu ar-condicionado vai voltar a gelar. Mesmo fazendo esse procedimento, recomendo acionar uma assistência técnica para recolher sua máquina e executar a limpeza em ambas as partes. Observação: caso você tenha equipamentos instalados em sótão, recomenda-se que faça a limpeza pelo menos de 3 em 3 meses para evitar problemas piores como a queima do compressor. 4. Motor ventilador externo fraco ou parado. Da mesma forma, o motor ventilador da condensadora precisa ter uma boa ventilação e fluxo de ar passando pela serpentina do equipamento. Diferente da parte interna que dissipa o frio, a parte externa precisa dissipar o calor trazido pelo fluido refrigerante na condensadora e assim ser comprimido novamente. Caso o motor ventilador esteja fraco ou simplesmente parado, esse processo não irá acontecer e o seu ar-condicionado não vai gelar até que isso seja resolvido. Esse problema é causado pela queima do motor ventilador. Queima o enfraquecimento do capacitor de partida, e se o equipamento é com tecnologia inverter, o problema pode estar na placa eletrônica. Nesse caso, recomendo que acione um técnico preparado para resolver e colocar o seu ar-condicionado para funcionar novamente. 5. Falta de fluido refrigerante ou gás. Esse problema é causado por vazamento na linha frigorígena, serpentina e conexões, e o mais comum de acontecer é uma má instalação do equipamento. Se o ar-condicionado foi instalado recentemente e agora não está mais gelando, saiba que é bem provável que tenha vazado gás. Isso acontece quando o profissional deixa alguma conexão frouxa, tenha feito solda e não conseguiu fazer a junção dos tubos corretamente, ou simplesmente seu equipamento possa ter trincado alguma solda que não poderia ser verificada na hora da instalação. Nesse caso, aconselho que peça auxílio junto à empresa que foi feita a contratação da instalação do equipamento, caso a mesma não tenha efeito direto com o defeito. Acione a garantia do equipamento caso seja um aparelho novo e com garantia. E lembre-se, o gás do ar-condicionado não acaba. 6. Umidade no sistema interno. Esse problema não é comum de acontecer depois de um bom tempo com o ar-condicionado instalado. Muitas das vezes esse problema ocorre logo depois de instalar o ar-condicionado, isso também pode levar alguns dias. Isso acontece quando o técnico não foi cuidadoso o suficiente e deixou entrar partículas de água na linha frigorígena, tubulação. Quando isso acontece, é importante que seja feita a limpeza do sistema e o vácuo antes de liberar o fluido refrigerante. Diferente dos casos anteriores, esse problema não pode ser verificado sem ferramentas adequadas. Mas de toda forma você pode ir eliminando os problemas citados e caso não encontre nada de errado você pode desconfiar dessa umidade no sistema. Recomendo que acione um técnico qualificado para consertar o seu equipamento condicionador de ar, que não está gelando por umidade no sistema. 7. Capacitor de partida fraco ou encurto. O capacitor de partida é um componente que complementa o motor ventilador e o compressor dos condicionadores de ar convencionais. Quando ele queima, pode acontecer do ventilador ou compressor não acionar. Muitas vezes também ocorre que o mesmo enfraquece e não consegue partir o compressor ou deixar o ventilador da máquina lento. Essa peça é um componente relativamente barato no mercado, porém a troca dessa peça por uma empresa especializada pode custar até 5 vezes mais. Isso porque é de extrema responsabilidade na hora de fazer a troca por uma peça compatível com cada equipamento. Além disso, o profissional faz alguns testes para verificar se há alguma anomalia. Recomendo que contate uma empresa qualificada para fazer esse tipo de reparo. 8. Placa eletrônica de comando com defeito. Esse é um dos mais comuns em cidades onde tem a maior taxa de oscilação de energia elétrica, quando se trata de defeitos na placa eletrônica do ar-condicionado. Pode preparar o bolso. Geralmente esse problema ocorre por descarga elétrica ou oscilação de energia. É muito importante que ao instalar seu ar-condicionado contrate também um eletricista para fazer a instalação do ponto elétrico com desjuntor e aterramento. Nesse caso, se seu equipamento está com problema na placa eletrônica, ele vai apresentar algum código de erro, não vai acionar a parte externa ou simplesmente não irá mais ligar. Recomendo que acione uma empresa especializada para efetuar o reparo no seu ar-condicionado. Mencione o código de erro ou que o equipamento não responde ao controle remoto, e eles vão verificar se a placa está danificada. 9. Rompimento na comunicação, fios.
Esse é um dos problemas que mais causam dor de cabeça. Quando o ar-condicionado é instalado em uma pré-instalação onde o cabeamento está embutido, é bem difícil de identificar. De toda forma, se o seu equipamento é convencional, o que vai acontecer é que ele não ligue ou não acione a parte externa, caso seja um condicionador de ar inverter. Ele também pode apresentar esse problema de não ligar, porém, se ele estiver energizado mas não consegue se comunicar com a unidade externa, ele irá apontar um código de erro. Nesse caso, o melhor a se fazer é acionar um técnico especializado. 10. Compressor travado ou em curto. Saiba que é bem demorado um compressor travar ou entrar em curto, mas isso pode acontecer, e se acontecer, pode preparar uma boa verba para consertar o seu ar-condicionado. Você está lá tranquilo, de repente o seu ar-condicionado para de gelar, e fica só ventilando, você desliga e liga novamente e nada. Quando o compressor queima ou trava o condicionador de ar não gela de jeito nenhum. Isso porque o compressor é o coração da máquina, e se ele queimar às vezes é melhor trocar logo a máquina toda. Para identificar problema relacionado ao compressor, você vai observar se escuta ele partindo ou tentando partir. Se não tentar partir, pode ser que esteja em curto, e se ele roncar tentando partir, talvez esteja só travado, e ainda pode ser reparado. Se isso acontecer, não se desespere, talvez seja apenas o capacitor de partida, lembra? Nesse caso, acione um técnico para fazer o diagnóstico e consertar para você. Pois bem, estes são os problemas mais comuns em condicionadores de ar que pararam de gelar e estão apenas ventilando. Espero que você tenha extraído o máximo de informações nesse vídeo. Caso queira ver esse conteúdo na íntegra, acesse o blog. O link está na descrição deste vídeo.